espiritual. É um texto do Emmanuel e a gente vai tentar falar em cima dele, tá? Eu ia tentar trazer umas imagens mas a gente vai criar a imagem conforme for conversando. Então, Emmanuel começa o texto dizendo, é do livro Vinha de Luz. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibracionais de uma mente em desequilíbrio? Isso é uma pergunta que ele faz e aí ele começa o texto dele. No trato com as nossas doenças, além dos cuidados médicos indispensáveis à nossa cura, não nos esqueçamos também de que, quase sempre, a origem de toda enfermidade principia nos recessos do espírito. A doença, quando se manifesta no corpo físico, já está em fase conclusiva, em um ciclo derradeiro. Ela teve início há muito tempo, provavelmente naqueles períodos em que nos descontrolamos emocionalmente, contagiados que fomos por diversos vírus potentes e conhecidos, como raiva, medo, tristeza, inveja, mágoa, ódio e culpa. Como a doença vem de dentro para fora, isso é, do espírito para a matéria, o encontro da cura também dependerá da renovação interior do enfermo. Não basta uma simples pintura quando a parede já está trincada. Renovar-se é um processo de consertar as nossas rachaduras internas, é escolher novas respostas para velhas questões até hoje não resolvidas. Eu achei essa frase fantástica. É escolher novas respostas para velhas questões até hoje não resolvidas. No momento da doença, é o momento do enfrentamento de nós próprios, é o momento de tirarmos o lixo que jogamos debaixo do pano, é o ensejo de encararmos nossas paredes rachadas. O Evangelho nos propõe tapar as trincas com a argamassa do amor e do perdão. Nada de martírios ou culpas pelo tempo que deixamos a casa descuidada. O momento pede agora responsabilidade, de não mais se viver de uma forma desequilibrada. Quem ama e perdoa vive em paz, vive sem conflitos, vive sem culpa. Quando atingimos esse patamar de harmonia interior, nossa mente vibra nas melhores frequências do equilíbrio e da felicidade, fazendo com que a saúde do espírito se derrame por todo o corpo físico. Vamos começar agora mesmo o nosso tratamento? Propõe Emmanuel. Então, o que a gente está falando? Outro dia a Cristiane também falou aqui, né, quando falou em demência, da importância daquilo que nós pensamos, que nós geramos, né, dessa energia. Nós somos energia e nosso corpo físico e espiritual se alimenta dessa energia que nós, na realidade, irradiamos de nós. E ela é fruto do quê? Ela, na realidade, ela é fruto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E aí eu pergunto a cada um de nós, qual é a energia que eu estou produzindo? Será que em torno da minha pessoa, né? Vamos imaginar igual uma teia de aranha e a aranha no centro, né? Nós somos ali a aranha no centro. Será que essa teia, esse ramo de energia que eu emano de mim, ela tem uma cor lilás, violácea, azulada, como a cor de Ariel, ou ela está mais uma cor de barro, né? Uma cor escura, acinzentada, um cinza grafite, né? Porque é disso que eu me alimento, é ali que eu me embebo, que as minhas células e o meu espírito se alimentam, é dessa energia que eu estou irradiando em torno de mim mesmo, né? Então, Emmanuel fala muito bem que nós temos vírus potentes que nós nos contaminamos. Nós temos tanto medo de tantos vírus, de tantas doenças que estão por aí, mas nós temos vírus que nós criamos dentro de nós, como a raiva, né? a angústia, o próprio medo, as nossas culpas, né? Muitas vezes até alguns amores que são doentios e que são tidos como, na realidade, sentimentos nobres, mas que às vezes são extremamente nocivos, não só para aquele que se diz amar, como para aquele que está recebendo aquele afeto, porque muitas vezes são afetos que aprisionam,
que são doentios e que a gente cobra daquele amor, né? Nossos julgamentos, nosso desprezo pelo outro, pela vida, pelaquilo que temos, a inveja, tudo isso são vírus que vão nos contaminando e vão fazendo com que a gente produza e vibre com essa energia que nós estamos alimentando constantemente com esses nossos pensamentos. E ele diz que, inclusive, há muitas das nossas criações mentais que consomem uma energia física intensa. Aquela pessoa que vive da mágoa, que vive da vitimação, ela se diz sempre cansada, né? Ela está sempre fisicamente mal condicionada, ela não consegue fazer nada porque é um cansaço imenso. E às vezes a gente diz assim, isso é só depressão, às vezes. Não, é físico também, porque o consumo de energia física que esses sentimentos acarretam é grande, gente. Você pensa que trabalhar sentada, até que uma boa coisa, trabalhando mentalmente a gente não gasta energia? Claro que gasta. Imagina você o tempo todo com uma ideia fixa, mentalizando o outro, com raiva do outro, revivendo, relembrando situações de briga, de discussão, aquilo tudo que você queria ter dito que não disse, né? E você já mentaliza o que o outro ia responder e que você ia dizer uma resposta pior ainda. Tudo isso faz com que a gente gaste, na realidade, as nossas energias físicas. E a gente acaba com essas nossas criações mentais, com os nossos pensamentos, criando verdadeiras teias. Sabe o Homem-Aranha, quando faz assim, que sai aquela teiazinha? Pois é, verdadeiras teias que nos ligam a situações do passado, que nos ligam a pessoas com que a gente brigou, que a gente tem mágoa, que nos ligam a tempos que nós vivemos anos atrás, e que, às vezes, são tão fortes que são como verdadeiros cordões que nos aprisionam aquelas situações, como âncoras, que, às vezes, prendem duas pessoas que até podem estar as duas encarnadas, mas que existe um elo de energia doentio ali alimentando elas. A gente acha que o processo obsessivo é só de lá para cá. Não é não, gente. Acreditem, daqui para cá, tem assim. Estou mentindo, tia Sara? O que mais os psicólogos veem é o quê? São pessoas obsediando outras pessoas encarnadas e acham que não. Nós obsediando aqueles que se foram, né? Ele até diz de uma forma muito interessante, depois eu vou repetir isso, né? Que o obsessor, na realidade, ele tem um convite para entrar. E que esse convite somos nós que damos para ele. E isso é uma realidade, né? A gente alimenta essas ligações doentias, essas ligações tóxicas, né? E essas teias, esses verdadeiros cordões, como é que a gente alimenta constantemente? No reviver, no ressentir. Ressentimento é isso, é ficar ressentindo, revivendo aquela história sem parar, né? Eu tive um doente no São Vicente que eu ficava impressionada. Eu conheci ele com 40 e poucos anos. Naquela época, ele tinha filhos pequenos e já estava separado da mulher e viviam no mesmo ambiente. Até hoje, ele hoje está com quase 60 e poucos, até hoje eles vivem no mesmo ambiente. Não falam um com o outro, as meninas já estão crescidas. Óbvio que ele, toda consulta, ele falava e reclamava que ela absorvia, que ela estava, na realidade, tirando o dinheiro dele, que ela não queria ir embora, que ele também não ia sair. É aquela confusão de casal, né? Que já não dá mais, mas fica ali naquele rame. Óbvio, o que ele evoluiu? Um câncer de esôfago. Era tanto rancor, era tanta agonia, era tanta doença, por que os dons tinham condição financeira de tomarem rumos diferentes? Mas por que as pessoas ficam ressentindo e revivendo situações que já são doentias, que são tóxicas? Ou é para tentar refazer por um lado legal? Vamos rever porque não demos certo e, de repente, vamos tentar um relacionamento amigável, né? Ontem mesmo, um doente meu foi operar, a ex-mulher dele, nossa, do lado dele, foi a todas as consultas, ela é casada hoje, foi a todas as consultas, o marido dela com ela dentro do hospital, ajudando ele porque ele está sozinho. Uma amizade que eu falei, gente, civilizada, não deu certo, mas, pô, somos amigos. Tivemos algo no passado legal, a gente só lembra do ruim, do que ficou ruim. Né? E, às vezes, o que ficou ruim também é culpa nossa.
E a gente acha que não, né? Então, esse reviver, esse passar o tempo todo, né? Aquela ideia constante dessas criações mentais, eu fui abandonada, eu seria feliz se eu continuasse morando num lugar tal, se eu continuasse trabalhando num lugar tal, por que me demitiram? Por que isso, por que aquilo? Gente, olhar para frente, a vida segue, novas criações, a gente não dá espaço para o novo, para uma energia nova. Quando esses elos, esses cordões, são cordões de amor, são cordões de afeto, e nós nos ligamos por afeto, óbvio, todos aqui na casa são ligados por vibrações de amor uns com os outros. Quando as ligações são positivas, dentro de uma família em que ligações são afetivas e positivas, ótimo. São ligações e são energias de cura, são energias que nos ajudam a ativar a nossa criatividade, são energias que nos dão um alimento que nos sustenta, né? Eu me lembro quando uma amiga minha teve câncer, ela disse assim, Eliane, ela falou assim, eu estou brigada com Deus, vocês não fiquem me enchendo com esse negócio de reza, oração, que eu não quero. Ela falou assim, mas eu sou grata porque eu estou me tratando e eu sou grata porque eu tenho uma rede de amor em volta de mim que me ajuda. E é isso, gente. Essa rede de amor sustentava ela e dava força até para depois ela dar um passo e fazer amizade com Deus de novo. Mas são fases da vida, né? Então, a gente entender que elos positivos, elos de afeto, nos nutrem positivamente, e num tratamento de doença isso é fundamental. Mas elos doentios, não. Muitas vezes tóxicos. Vou dizer, esses nos enfraquecem, nos adoecem. Vou contar uma história, eu gosto das histórias. Vou contar uma história. Atendi uma moça nova, tinha acabado de ter um filhinho, trabalhava numa profissão que ela gostava, bem remunerada no trabalho, e ela falava, ela já tinha ido com um neurologista, estava no gastro e passou no cardiologista. E aí ela disse para mim, olha, eu tenho um mal-estar, eu tenho uma taquicardia, eu chego no trabalho e não consigo produzir, eu não consigo, minha memória não consigo mais registrar as coisas, todo mundo no trabalho já está reparando, não aguento nem olhar meu filho. A psicóloga já disse que é depressão pós-parto, que eu vou começar a tomar remédio. Ela falou assim, minha sorte que meu marido tem uma paciência comigo de Jó. Eu falei, tá, primeiro contato, você não vai tocar em certos assuntos, você nem conhece a pessoa direito, você vai pedir os exames, tá, trouxe os exames. Não tinha nada, tudo normal, tudo normal, tudo normal. Eu falei para ela, vamos conversar sobre a sua vida? Ela começou a me contar a vida dela. E eu fiquei impressionada. Por quê? Essa moça, quando a mãe dela, quando ficou grávida dela, o marido largou. Não sei por quê, também não perguntei. O marido dela largou. E ela, a tia, é que pegou ela, recolheu ela e a mãe e ajudou financeiramente, foi a provedora. E ela falou assim, Eliane, eu tive tudo. Minha tia acolheu a gente e minha mãe ficava em casa tomando conta de mim, minha tia trabalhava e sustentava a gente. Eu estudei nos melhores colégios, eu fiz tudo, não tinha problema. Minha tia me ajudou muito. Hoje eu estou formada, tudo bem. Quando ela começou a namorar e o negócio ficou sério, a mãe dela só dizia para ela assim, ele vai te largar. Ele vai te largar como foi comigo. Essa moça, no dia do casamento, a mãe fez vestido e tudo, mas não foi. E disse para ela, eu já sabia que eu não ia, eu não quero assistir a sua derrota. Olha só, essa moça engravida. A gravidez inteira, a mãe disse para ela, ele vai te abandonar. Ele vai te largar. Antes da criança nascer, ele vai te largar. A criança nasceu. A mãe não foi na maternidade. Porque eu disse para ela, graças a Deus, a macia reforma, graças a Deus. A energia já era tão ruim que era melhor a tia do que a mãe não foi na maternidade. E a mãe ia na casa dela e dizia, agora ele te larga. Agora ele te larga. Você vê qual é a vibração que essa moça, né? Essa moça entende que a mãe dela gosta dela. Mas essa mãe é doente. Doente não é a moça, doente é a mãe. Mas essa moça vive uma energia que ela absorve aquela energia do medo, aquela energia toda, que é a outra que sintoniza. E eu disse para ela, minha filha, sinceramente, esquece, pode ir cortando. Tira o cardiologista daí, tira o gasto daí, vai tirando o povo. Falei, você precisa entender, fica com a psicóloga e entenda que a sua mãe
precisa se tratar, ou você, e às vezes isso é sadio nas relações tóxicas, você tem que se afastar e respirar. Alguém tem que sobreviver. Não dá para se afundar as duas. Mas você vê a outra daqui a pouco, e a moça ia evoluir com uma doença daqui a pouco, com certeza. Porque os medos, as inseguranças, a angústia, fora a energia doentia, que a mãe não percebia o quanto fazia mal a ela. Para a mãe, aqueles amores doentios, eu estou querendo te proteger. Era essa a ideia dela, da mãe. Eu quero te avisar e te proteger. Mas essa mãe criou uma âncora lá com aquela história lá do passado que não saía dali. Isso são âncoras doentias. A Sara conheceu uma amiga minha que o pai se separou, nós tínhamos 16, 17 anos, e a mãe fazia aniversário dele dentro de casa, jantar. O armário dele era o mesmo, durante 10 anos o armário dele com as roupas dele estava lá. Tu não pode. E a filha mais nova, e a mãe alimentava isso, dizia que não comia só se ele estivesse na mesa para jantar. Ele vinha, jantava e ia embora. Jantava não, porque aquilo não devia nem descer, né? Então, essa menina, a filha, morreu de um câncer de mama, de uma forma jovem e de uma forma feia. Claro que tinha que ser. Alguém tinha que dizer, ou a essa mãe, ou a essa filha, de gente, vamos aceitar. O outro tem direito de não nos amar mais. Vamos criar uma relação de amizade. Mas vou viver uma vida nova. Isto, gente, não foi... Meu pai brincava, né? O único sadio daquela família era o pai que saiu. E é verdade. Né? Porque tem uma hora que alguém tem que dizer, eu preciso respirar e sobreviver. Porque senão a gente vive relações e sentimentos e energias doentias. E muitos de nós fazem isso o tempo todo. Eu estou falando de casos extremos, mas nós vivemos as nossas briguinhas repetindo elas na cabeça o dia inteiro, acordando já pensando naquela picuinha que aconteceu. Né? Seja com o chefe, seja no prédio com o síndico, seja com o vizinho, seja com o marido, seja com os filhos, seja com quem for, com os irmãos, né? Aquelas brigas constantes. É hora de desplugar. É como diz aqui, ó, no livro, o Andrei Morey, o livro Cura e Autocura, ele fala uma coisa bem interessante. Algumas criações são estruturadas, algumas criações mentais, são estruturadas de maneira intensa e durante tanto tempo na nossa vida, nós temos hábitos mentais e de sentimentos que duram tanto tempo na nossa vida, que quando a gente desperta e resolve fazer uma renovação interior, a gente, uma vez que, tendo sido determinado que esse espírito vai modificar os seus padrões mentais e emocionais, permanece ainda atuando em torno de nós uma vibração que dificulta esse processo, porque havia uma descarga constante. Não basta só determinar, não, agora eu só vou pensar coisa boa, eu agora só vou ser legal, porque eu resolvi que eu vou evoluir. Não, porque a energia ainda daqueles pensamentos que eu fiquei anos e anos ainda estão ali plasmados, ainda estão ali quase que concretos. E eles envolvem o meu corpo físico, muito comum nesses processos de autoburilamento. Muitos interpretam isso como uma ação obsessiva. Aí o obsessor está vendo que eu quero melhorar, o obsessor está atrás de mim. A gente hoje sabe, a gente vai estudando e vai vendo que a coisa não é bem assim, né? O obsessor tem muito menos culpa do que a gente acha que ele tem. E muitos interpretam isso como uma ação obsessiva daqueles que não desejam o nosso amadurecimento interior e crescimento pessoal. Mas, na verdade, isso são processos auto-obsessivos. Eu decido melhorar. Eu decido e entendo que preciso evoluir. Isso é um ponto. Isso não quer dizer que eu já evoluí. Eu ainda tenho aquela onda e aquela energia que plasma em torno de mim, que durante, às vezes, encarnações inteiras eu gerei. Não é porque, de repente, eu resolvi que aquilo tudo vai se dissipar. E é exatamente ainda essa energia que eu mesmo gerei, que ainda está em torno de mim,
que atrapalha o meu amadurecimento. E aí, assim, a perseverança de eu entender que isso faz parte. E que quanto mais eu consigo vencer e trabalhar essas minhas dificuldades, é aí que eu estou aprendendo e que estou crescendo. Ele continua, depois de um texto, ele diz: a atenção sempre contínua dos nossos benfeitores espirituais, a serviço do bem e do amor, nos resguarda dessas circunstâncias, tenta até nos proteger, porque é óbvio que a minha energia densa atrai gente também, não vamos negar isso, claro que atrai. Mas resguarda-nos de muitas dessas circunstâncias, minimizando o afeto, ou seja, os amigos espirituais tentam afastar os obsessores que podem estar sendo atraídos pelaquela minha energia densa que eu sempre cultivei, mas não me isenta do esforço da autorrenovação e da cura interior, ou seja, os amigos espirituais, eles podem tentar dar aquela apaziguada, mas a responsabilidade é sua. E aí ele fala, o que é importante eu tentar mostrar no meu dia a dia, passo a passo, buscar novas respostas para velhas questões, né? Naquelas coisas dos próprios relacionamentos. Eu não preciso trocar a pessoa do relacionamento. Né? Ah, não me entendi naquele centro, vou para o outro centro. Gente, o problema não é o outro centro, nem a pessoa, sou eu. Né? Eu não preciso mudar o meu relacionamento, eu tenho que mudar a maneira como eu vivo esse relacionamento. Novas respostas para as mesmas questões. Dentro de um casal, cadê aquela admiração que eu tinha? Cadê aquele respeito que eu tinha? As pessoas mudaram, não foi só ele que mudou, você também. Com os filhos, cadê o respeito às decisões do meu filho, dos meus filhos? Né? Cadê o carinho de entender que aquilo é um processo? O respeito de entender que são indivíduos separados? É isso que a gente tem que começar a perceber e ressignificar para poder desplugar, para tirar a nossa âncora lá do fundo do poço, que nos liga a um outro ou a uma outra situação. Quebrar esses elos, criar novas energias, né? Vou contar aqui uma outra coisa, né? Quando a gente fala de energias, vou contar aqui uma casa em que tem 3 pessoas, 2 filhos e uma mãe. Ninguém fala com ninguém. Ela também conhece. Ninguém fala com ninguém. Não falam com ninguém a ponto da mãe e da filha dormirem no mesmo quarto, em camas coladas, e não se falam. Na cozinha tem hora para entrar. Se agridem, que é pior. Se agridem, é. Na cozinha tem hora para entrar. Se eu entrar na hora que você... Se você entrar na minha hora de cozinha, o pau quebra. Uma é católica, nada contra católico, não, gente, porque fui católica, minha formação toda foi católica. Católica fanática, ela entra na igreja olhando para o céu. O irmão resolveu ser evangélico e a mãe. Então, o irmão vai para o inferno porque é evangélico. E o irmão diz para ela que é ela que vai para o inferno porque ela é católica. Óbvio. Óbvio que mentalmente todos mal, espiritualmente não se fala. Uma desenvolve um câncer de mama, um desenvolve uma doença autoimune, e a mãe, acho que num processo não para de babar, não tem nada neurológico, mas eu acho até que ela não consegue mais falar. Gente, eu vou dizer, eu não ia lá há muito tempo. O dia que eu entrei lá, eu entrei e rapidamente saí. Eu falei, até eu, se ficar meia hora aqui, fico doente. E aí você também começa a entender porque o outro é do jeito que é. Porque não dá para sobreviver a essas energias. E eu estou falando do extremo, mas na casa da gente, se a gente olhar bem, se a gente passasse aquele negócio que o pessoal do crime passa para ver onde tem sangue, passasse para ver onde estão as energias pretas, gente, até energia preta peça dentro da casa da gente. E a gente não entende, porque está tão acostumada a viver de uma forma desconfortável e tóxica, né? Que agora tudo é relacionamentos tóxicos, mas a gente já vivia relacionamentos tóxicos há muito tempo. E, às vezes, a toxicidade é minha também.
Não vou dizer que é só minha, culpa minha, mas minha também. Como eu posso me curar, gente? Eu vou no médico, eu faço radioterapia, eu faço quimioterapia, eu tomo remédio, eu faço fisioterapia, eu vou para o psicólogo, eu vou para o psiquiatra, eu vou para a sessão de cura, mas se eu estou energeticamente desenergizada, desplugada da tomada, sem energia, como esses tratamentos vão fazer efeito? Se eu puder adicionar a esses tratamentos uma boa energia dos meus pensamentos, uma energia de cura, ótimo. Aí sim as coisas vão se ligar. Aí sim as coisas vão funcionar. Por que um remédio funciona para um e não funciona para o outro? Tem um motivo, né? Tem doente que chega para você e já diz: eu não vou me curar, isso não vai fazer efeito. Nem adianta tomar isso. Ela não comprou, nem tomou, não adianta, não vai funcionar. Pode desistir da outra coisa porque não vai funcionar. A gente, às vezes, entende que as nossas emoções e os nossos pensamentos, eles vão criar ações e eles também criam palavras que ferem o outro, mas as palavras nos ferem também. As palavras que eu emito em relação a mim mesma me ferem. E pior, me marcam. Quando eu fico com aquela ideia, né, repetindo aquela ladainha, eu não vou conseguir, não adianta. Eu já estou velha demais, eu não vou mudar. Aquele pessimismo crônico, né? Eu sou uma infeliz mesmo. Tudo acontece comigo. Tudo que é doença, a doente agora veio. A glicose descontrolada, tudo do açúcar descontrolado, o rim não está funcionando direito. Ela disse: será que foi macumba? Era a primeira consulta. Eu me segurei para dizer: só se fizeram uma canjica e a senhora comeu ela. Porque com tudo descontrolado, eu falei: minha senhora, isso não é macumba, isso é evolução de diabetes. Se a senhora não controla nada, a mãe morreu de diabetes jovem, a tia morreu de diabetes. Eu falei: gente, não é o outro, sou eu. Até o processo obsessivo não é o outro, sou eu. Eu dou o convite para ele, eu dou a vibração que eu tenho para ele e convido ele a entrar. Se eu não corto a minha vibração, é difícil? É, com certeza é. Mas se eu não corto a minha vibração, o processo não acaba. Não muda o ciclo. É aquele rame-rame de sempre. É aquela pessoa que diz: me abandonaram. É a depressão que faz isso comigo. Realmente, a depressão é uma doença orgânica, é real, mas eu tenho muito a fazer por mim mesmo para melhorar. Eu não vou ficar boa, tudo acontece comigo. Se não tivesse sido assim, olha como teria sido a minha vida. Mas tinha que ser assim. Aí está a aceitação. E isso é que limita as nossas novas conquistas. Isso limita a minha sensação de bem-estar. Portanto, a nossa cura tem que passar por melhores relacionamentos, por melhores energias. A doutora Ana Cláudia Quintana, aquela que fala da morte, da qualidade da morte, né, do momento da morte, ela deu uma frase muito interessante. Nossas conexões humanas de qualidade afetam e estimulam o nosso cérebro a ponto de criar conexões que vão nos ajudar a driblar qualquer doença que apareça. Ou seja, me ajuda a criar recursos internos, não só físicos, mas emocionais, que me ajudam a enfrentar a doença. Portanto, nossos relacionamentos são muito importantes, nossos afetos, né? Temos que mudar um pouco tudo. Então, a cura passa pela nossa responsabilidade. Primeiro, de agradecer. Agradecer, mas não é aquele agradecer que agora todo mundo agradece de boca o dia inteiro, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Pô, já até enjoo. É que nem aquele bom dia de manhã que você leva 20 bom dia. Não, é gratidão real. Você agradecer porque você descobriu a doença. Graças a Deus eu descobri, eu podia não ter descoberto e descobri numa fase muito mais difícil. Agradecer por estar podendo tratar da doença. Agradecer porque você tem uma rede de apoio que está te ajudando, uma rede de afeto, pessoas que estão ao teu lado. A cura passa pela vibração de amor
em eu entender as gentilezas que estão fazendo comigo no meu momento de doença. Não criar aquela defesa e me afastar. Aceitar e entender, às vezes, o carinho até daquelas pessoas que estão afastadas, mas que estão, de repente, tentando derramar sobre mim um gesto e um afeto. Essa moça, que vivem os três que não se falam, quando o pai era vivo e doente, ela dizia para mim, não reze por mim, porque você é espírito e vai para o inferno, e eu não quero as suas orações. Você vê? Às vezes as pessoas nos fazem gestos de gentileza e a gente não para perceber. Aquilo alimenta a alma, gente. E a cura passa por isso, sim. A cura passa pela oração, onde eu peço forças para enfrentar o que está por vir, que eu não sei o que vai ser. Peço a oração de agradecer por eu estar vivendo aquilo tudo de cabeça erguida. A cura passa pela fé e pela esperança de saber que eu vou conseguir, que eu vou me curar de alguma forma, que pelo menos as minhas dores vão se aliviar, que pelo menos alguma solução vai chegar e que eu vou conseguir melhorar. A cura passa pela meditação, na busca de eu entender uma serenidade, uma paz interior que eu preciso, de acalmar meus medos e as minhas inseguranças. A cura passa pelo perdão, como diz Emmanuel, o amor e o perdão é que nos curam, né? Abrir mão de sempre ter razão e passar a compreender um pouco mais. A gente, às vezes, briga porque quer ter razão. Deixa para lá a razão. Às vezes a nossa vida está tão pequena, a gente está com tantos outros problemas. Vamos focar naquilo que é importante, né? A fragilidade e a finitude, quando a gente percebe a fragilidade e a finitude do físico, a gente repensa e fica pensando, será que vale a pena eu acabar com um afeto, com um carinho, com um relacionamento, com uma amizade, com a relação com o filho, por causa de uma besteira, gente? A cura passa pelo autoconhecimento, pela percepção que a doença é meu grande momento de transformação, que ali eu estou tendo a chance de descobrir muita coisa espiritualmente e melhorar. E a cura sempre passa por bons pensamentos, que vamos vencer, que os outros que estão doentes como eu, que eles recebam o mesmo que eu estou recebendo, as mesmas bênçãos. A cura passa por tentar me reenergizar e me limpar energeticamente. Não é só o comprimido, não é só a radioterapia, não é só a quimioterapia, não é só a cirurgia. Tem muito mais envolvido num processo de cura físico e espiritual. Como diz Emmanuel, eu já até perdi a folha do coitado do Emmanuel. Quantas enfermidades batizadas pela medicina, às vezes com nomes tão diferentes, nada mais são do que estados vibracionais de uma mente em desequilíbrio. Então, vamos buscar o nosso tratamento. Graças a Deus.